Então, a pessoa com H. pylori, ela tem 3 rumos para seguir, 3 destinos. O primeiro, a bactéria fica no antro ou saída do estômago. O antro é a saída do estômago. E desenvolve úlcera no estômago e no duodeno. Porque na saída do estômago, quem que aparece? É o duodeno, né? Depois do estômago vem o intestino. Primeira parte no intestino delgado é o duodeno. Então, se a bactéria fica aí nessa saída, pode desenvolver uma úlcera aí. Então, esse é o primeiro rumo, ou o primeiro destino. Segundo, a bactéria fica no meio do estômago. O primeiro fica na saída, o segundo fica no meio do estômago, que pode ocasionar uma atrofia, né? Atrofia gástrica, chamada de metaplasia intestinal. E tem vários tipos também de metaplasia. E a metaplasia do tipo 3 pode levar a câncer gástrico, tá? Chamado de adenocarcinoma. Então, é outro tipo de câncer aí. Outra possibilidade, quando ela fica no meio do estômago, é desenvolver uma doença autoimune chamada anemia perniciosa. Lembra da falta da B12? Que com a falta de acidez você não consegue absorver a B12? A B12, a falta da metilcobalamina, pode ocasionar 2 tipos de anemia. A megaloblástica, que as hemácias ficam grandonas e explodem, né? Estouram, quebram-se facilmente. E a outro tipo de anemia por falta de B12 é essa perniciosa. Só que essa perniciosa tem a ver com doença autoimune que tem a ver com H. pylori. Então, imagine a pessoa, né, com falta de B12, vai ficar sem concentração, sem memória, com formigamentos nas mãos, nos pés. É uma série de problemas, porque ela age muito no sistema nervoso central. E a pessoa adquire uma autoimune. A doutora Hulda Clark, né, que foi a maior especialista em parasitas do mundo, já faleceu, ela falava que todo parasita tem a ver com doença autoimune. E 95% de todas as doenças tem a ver com parasita. Por isso que a gente está aí com o protocolo IDF, porque além de limpar o intestino, além de tirar pedras do fígado, dos ductos, da vesícula biliar, limpar seu fígado, ela também tira parasitas. E um dos parasitas é H. pylori. Parasita não é só verme, é tudo que está parasitando você. Pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser fungos, pode ser prions, rickésias e também, né, como H. pylori, que é uma bactéria, e os vermes, os próprios vermes. Todos são parasitas, todos vivem em simbiose, um protege o outro. Dentro de um verme tem bactéria, dentro de um verme pode ter vírus. Então, quando você mata o vírus, solta a bactéria, quando você mata um verme, né? Solta o vírus, solta a bactéria. Por isso que lá no protocolo IDF, na fase de desparasitação, nós eliminamos praticamente todos os parasitas. Talvez não todos da primeira vez. Por isso que é bom fazer umas 4 vezes ao ano. Mas elimina-se não só os vermes, como todos que estão lá naquela comunidade, né? Naquela gangue do mal. Parasitas, que são vírus, bactérias, vermes, protozoários, prions, todos eles, né? Que estão lá, um protegendo o outro. Então, na década de 80, nem se sonhava que uma bactéria como H. pylori poderia causar úlcera. Eu sei porque meu pai tinha úlcera, e meu tio também, e todos naquela época. Mas eles achavam que a úlcera era por nervosismo, por erro alimentar, por estresse. Hoje a gente sabe que não é só isso, né? Tem a ver com a bactéria. Sabe, eu vou contar a história para vocês. Sabe como que a H. pylori foi descoberta? Tem um patologista australiano, que é o Dr. Marshall, né? Então, ele começou a estudar, né? Ele começou a desconfiar que a causa da gastrite, da úlcera, seria uma bactéria. Aí ele convidou um gastro, né, o Dr. Marshall, né, o tio patologista, que convidou esse Dr. Marshall para certificar-se, estudar isso, para ver se era verdade a desconfiança dele, tá? Então ele fez uma cultura de bactéria e tomou da H. pylori. Ele fez uma cultura e tomou, testou nele mesmo, né? E ele passou muito mal, claro, né? A bactéria começou a agredir o estômago dele. Ele começou a passar muito mal.
Mas mesmo indo em congressos, né, falando da experiência dele, propondo tudo isso, os estudos que ele fez e tudo, demonstrando tudo isso, ninguém acreditava nele, né? Como hoje, a medicina integrativa, muita gente faz chacota, né? Fala que a gente é charlatão, não é isso que falam? Porque a medicina convencional tem que vender o remédio e não aceita, né? A gente, né? Não aceita que a gente trata as coisas natural e previne as coisas. Na época dele foi a mesma coisa. Sabe que por uma tese ou por uma verdade ser aceita pelas pessoas, às vezes demora 20, 30 anos, que foi o que aconteceu com esses estudiosos aí, né? Então ele ia em congresso, fazia demonstração, provava por A mais B essa teoria, ninguém acreditava. 20 anos depois da descoberta, em 2005, os dois, né, os dois cientistas aí estavam jantando lá na Austrália, aí receberam um telefonema dizendo que eles iriam ser laureados com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Depois de 20 anos, depois eles terem assim, ter sido até humilhados assim, em congressos e tudo. Aí eles mudaram o rumo de uma doença. Olha que importância que teve isso. Mas custou anos de chacotas para provar uma verdade que consideravam uma mentira. E muita gente hoje que caçoa da gente, né? Que eu sei que tem, e até algumas pessoas são até agressivas, até parece uma H. pylori, né? Tem umas pessoas que parecem uma H. pylori, tão agressivas que são. Por quê? Porque, né, não acreditam ou não querem acreditar e não querem estudar também, né? Aí começa lá, mas quem sabe daqui 20, 30 anos, mais gente vai estar acreditando. Tenho certeza que você que está nessa live aqui, e nós estamos com quase 400 pessoas, acreditam, né? O que eu estou falando tem a prova viva, né? Porque tomar antibiótico, tudo bem, pode até resolver o problema, mas se não melhorar a causa, que é a falta de acidez no estômago, ela volta de novo, né? Volta de novo, é até redundante, é um pleonasmo, mas para enfatizar bem. Antes dessa descoberta, pessoas eram mutiladas, sabia? Eu lembro da época do meu pai, ainda mandavam tomar leite, que leite é um veneno, ainda mandava tomar leite, né, para ver se amenizava a dor. Meu pai morria de dor, né? Mas a gente não tinha conhecimento na época. E eram mutiladas, tinham cirurgias que tiravam parte do estômago, olha só que absurdo, e ocasionava sangramentos intensos, né, por falta de conhecimento, né? Por falta do protocolo IDF, né? Não tinha o protocolo IDF. Agora você está com a faca e o queijo na mão. Queijo não de vaca, né? Porque você sabe que faz mal, né? Bom, aí, continuando com a história, então você vê como que tanta gente, né, que sabe da verdade, que não é acreditado, que sofre a vida inteira, às vezes morre, e depois que falam, poxa, aquele cara tinha razão, né? Mas é assim. E também, além da H. pylori, que hoje o tema é H. pylori, a falta de acidez também proporciona o desenvolvimento de duas bactérias, a putrescina e a cadaverina, porque cheira muito mal, tá? Essas bactérias, quando a pessoa desenvolve essas bactérias por má digestão, principalmente de proteína animal, vai no banheiro e todo mundo sai de perto, né? Porque são fezes pútredas, né? Putréfudas, sei lá o nome que é, podres, e gases também, né? Então, se você está nesse estado, é porque você não está fazendo uma boa digestão e provavelmente está com H. pylori lá. Então, essas bactérias, elas se alimentam de restos proteolíticos, restos de proteínas, porque você está aí tomando talvez um remédio para alcalinizar seu estômago, para não sentir refluxo, que são os inibidores da bomba de próton. Que é um erro crasso ficar tratando com isso. As consequências não são boas, não são boas. Então, não é assim que trata, né? Olha só. Então, esses restos de proteína, né, ficam lá no seu estômago, no intestino, ocasionando inflamações, empachamentos, e a pessoa está tomando um remédio que tira a função do estômago, que é a digestão. Tem até um estudo em ratos, né, que a utilização desse medicamento, né, desses pantoprazóis, omeprazóis, desses zóis da vida aí, pode aumentar o depósito
de tecido beta-amiloide no cérebro. E sabe o que quer dizer isso? Se acumula tecido beta-amiloide, Alzheimer. Será que a medicina convencional, essa medicina cartesiana, faz essa relação de estômago com cérebro? Claro que não, né? Vão dar um remédio para o cérebro. E talvez resolveria acidificando, dando cloridrato de betaína, tirando parasitas, limpando o seu organismo, que é o que a gente faz no protocolo IDF. Então, o tratamento convencional da capilari é feito com antibióticos, mas os antibióticos destroem a microbiota intestinal. Se a pessoa já está com a imunidade baixa, porque já está com uma disbiose, a chance de recidiva da H. pylori é muito maior. Por quê? Porque se você está com uma imunidade alta, se está com uma boa acidez do estômago, a H. pylori não se cria lá. Então, adianta ficar tomando antibiótico? Você pode até matar, mas você vai destruir a microbiota do seu intestino e o intestino é responsável por 80% da nossa imunidade.